Capítulo 466 A Igreja Corrupta. Alan era o cavaleiro sagrado mais fraco do grupo e as outras pessoas do grupo não o valorizavam. Portanto, ele estava em uma situação similarmente desajeitada como Jessie. No entanto, ele era inteligente e manteve um perfil discreto. Ele não era uma pessoa ruim, então ele veio para avisar Jessie quando este jovem padre estava em uma situação embaraçosa. Depois que Alan disse isso a Jessie, ele também saiu do prédio. O jovem padre chamado Jessie suspirou e balançou a cabeça para este prédio vazio. Como se ele estivesse descontente com alguma coisa, ele murmurou para si mesmo: existem múltiplas possibilidades para que os olhos de cristal não podem localizá-los. Pode haver um mago de mortos-vivos mais poderoso protegendo-os, ou eles podem estar dentro de um cemitério que tem mais de 1000 anos de idade. A espessa energia da morte em tais lugares poderia encobrir suas auras. Afinal, pode haver muitos cenários. Mas vocês só puderam pensar de maneira superficial. Constrangê-lo. Eu faria isso. Chato. Um sorriso estranho apareceu no rosto do jovem padre quando ele também saiu. Quando o luar brilhou no chão, uma série de passos soou. Jessie olhou na direção do barulho e viu alguns aprendizes de cavaleiros sagrados e sacerdotes em treinamento da igreja na cidade das Duas Bandeiras, andando com mais de uma dúzia de lindas garotas que estavam em vestidos brancos. A maioria dessas meninas tinha cerca de 18 anos e pareciam sagradas e santas. Algumas das garotas pareciam surpresas e esperançosas, e algumas delas tinham lágrimas nos olhos, enquanto pareciam desamparadas. O que está acontecendo? Jessie parou e perguntou. Um aprendiz de cavaleiro sagrado e rapidamente correu e disse com um sorriso esvoaçante no rosto: Senhor, elas são as virgens do coro. Elas estão aqui para ajudar mestres como você a equipe de execução a dormir. Ei, posso prometer-te que são todas virgens. Os outros aprendizes de cavaleiro sagrado e sacerdotes em treinamento também sorriram e bajularam. Embora este jovem sacerdote Jessie tivesse apenas uma baixa posição na equipe de execução, ele era admirado por essas pessoas nesta igreja. Virgens do coro. Dormir com a gente. Jessie não podia acreditar em seus ouvidos. Embora ele tivesse ouvido rumores de que figuras influentes da Santa Igreja estavam convocando virgens dos coros, ele não acreditou. Ele pensou que era apenas sujeira que os inimigos da Santa Igreja jogaram. Agora, ele encontrou uma coisa dessas. Como isso pôde acontecer na Santa Igreja? As virgens dos coros podem se tornar as santidades que estão destinadas a servir aos deuses. Como os mortais poderiam manchá-las? Jessie não podia acreditar. Como você ousa? Imprudente. Uma enorme emanação de poder apareceu do corpo deste jovem sacerdote quando ele gritou: Quem? Quem se atreveu a pedir virgens no coro para dormir com elas? Você está envergonhando nosso Deus. Vá embora. Você quer ser enforcado. Os aprendizes de cavaleiro sagrado e sacerdotes em treinamento ficaram aterrorizados como se fosse o juízo final. Eles queriam agradar essas pessoas da montanha sagrada, mas parece que eles fizeram a coisa errada. Jessie estava furioso, mas ele também se sentia desamparado. Ele viu que algumas das garotas do coro ficaram desapontadas com sua ordem, e elas olharam para ele com ressentimento em seus olhos antes de irem embora. Parecia que elas pensavam que este jovem sacerdote tirou a oportunidade delas. Mulheres como essas são ainda piores que prostitutas. Como elas estão qualificadas para se juntar ao coro puro? Deus! A Santa Igreja é corrupta. Como isso pode ser? A glória de Deus está manchada. Deus! Por favor, punam esses falsos seguidores. O jovem sacerdote orou. Ele sabia que alguém na equipe de execução deve ter ordenado que as pessoas desta igreja fizessem isso. Caso contrário, as pessoas aqui não seriam ousadas o suficiente para fazer algo assim. Além disso, parecia que o diácono do robe vermelho Pellegrini permitia que isso acontecesse. Isso deixou Jessie ainda mais furioso. A questão mais importante no momento é ajudar Arthur e eu a recuperar nossa força.
Se as pessoas da Santa Igreja nos descobrirem, elas começarão a nos perseguir novamente, disse Azelbanca Fei, sentado do outro lado. A atmosfera intensa no palácio tinha ido embora, e esse mago de mortos-vivos e o rei estavam discutindo os próximos passos, enquanto Arthur já havia bebido 7 garrafas de vinho na fogueira crepitante. Você tem um jeito de se curar? Perguntou Fei. Depois de ouvir o que Azelbanca havia dito, Fei sabia que esse mago de mortos-vivos e seu dragão de ossos morto-vivo tinham apenas um pouquinho de força em comparação com seu apogeu. Eles atualmente eram elites da Lua Nova nível 3 intermediário. Se eles não fossem curados a tempo, suas forças diminuiriam ainda mais. É por isso que Arthur e eu estamos aqui. O portal mítico que só abre uma vez em 50 anos estará abrindo no dia depois de amanhã. Existem vários locais místicos no Palácio Mítico, e poderíamos encontrar uma maneira de nos curarmos lá, disse Azelbank. Parecia que esse mago de mortos-vivos não sabia muito sobre o Palácio Mítico. Ele estava apenas esperando que seus ferimentos pudessem ser curados. No entanto, Fei estava muito interessado no Palácio Mítico. Ele perguntou em emoção: Palácio Mítico? Onde fica isso? Soa misterioso. É uma das ruínas míticas. Sim, são ruínas míticas. Ruínas míticas especiais. Ela está localizada no oceano subterrâneo abaixo da cidade das Duas Bandeiras. Dizem que era o palácio do deus do mar que pertenceu à tribo do mar que governava o mar e seguiu os demônios quando a batalha irrompeu entre os deuses e os demônios. Depois que a guerra acabou, o oceano afundou no chão e, de alguma forma, solo, areia e pedra o cobriram. 500 anos atrás, estas ruínas míticas foram descobertas por um mestre, e atraíram a atenção de todas as figuras influentes do continente. Muitas pessoas pensaram que poderia ser contada como ruínas míticas de nível 6, e deveria ser o suficiente para criar um império de nível 6 totalmente novo. No entanto, depois que as pessoas entraram, eles perceberam que todos os tesouros e pergaminhos de técnicas tinham desaparecido. Além disso, havia perigos em todos os lugares nestas ruínas míticas. Todas as armadilhas mágicas e mecanismos mortais da tribo do mar estavam bem guardados, e até mesmo um senhor da classe Sol pode morrer ali. Fei finalmente teve uma ideia da origem das estruturas no fundo do oceano subterrâneo. Depois de anos de explorações inúteis, 10 lordes da classe Sol fizeram uma declaração conjunta. Eles afirmaram que não havia tesouros nestas ruínas míticas, e recomendaram que outros não explorassem mais devido aos perigos ocultos. No entanto, algumas das armadilhas mágicas e mecanismos de morte são dos tempos antigos. É tido como um ótimo lugar para treinar e praticar, então guerreiros e magos que encontraram um gargalo vieram aqui quando o portão mítico se abriu. Alguns cultivadores avançaram e algumas pessoas também tentaram a sorte. Além disso, alguns magos e assassinos vieram aqui para estudar as armadilhas mágicas e mecanismos de morte. Infelizmente, a essência dessas armadilhas foi perdida por muito tempo na história, e muitas pessoas especularam que as leis naturais neste mundo mudaram depois da guerra entre os deuses e os demônios, de modo que as teorias e conhecimentos que impulsionavam essas armadilhas e mecanismos não são mais aplicáveis. Com o passar do tempo, as ruínas míticas que antes enlouqueciam muita gente foram ignoradas pela maioria das pessoas. Como não havia muitos tesouros, as figuras influentes em impérios poderosos não estavam mais interessados nela. É claro que essa informação estava circulando apenas no pequeno círculo de cultivadores, e as pessoas comuns não sabiam disso. O Azelbank estivera no Palácio Mítico 3 vezes e não conseguiu nada. Ele veio aqui desta vez porque não tinha outras opções para se curar. O pior cenário seria que as armadilhas no Palácio Mítico o matassem. Pelo menos ele não vai morrer nas mãos dos hipócritas da Santa Igreja. Fei ficou sem palavras depois de ouvir tudo. Muitas pessoas sabem sobre as estruturas no fundo do oceano subterrâneo. Fei pensou. Ele estava esperando que ele pudesse ficar ainda mais rico explorando as ruínas míticas por conta própria.
Mas como até os lordes da classe Sol não conseguiam encontrar nada, Fei abandonou todas as suas esperanças. Desde que você entrou no Palácio Mítico antes, você viu um altar que tem mais de 1000 metros de altura lá dentro? Fei perguntou enquanto descrevia a forma e o aspecto do altar mítico. Somente este altar mítico poderia purificar a Worldstone manchada, e encontrá-lo para salvar as duas meninas era o objetivo principal de Fei. Não, o mago dos mortos-vivos balançou a cabeça e disse após um momento de pensamento: eu nunca vi uma coisa dessas.